Aoba. Aí tem coragem, viu? Presta atenção. E aí, galera, beleza? Primeiramente, bom dia. Segundamente, aoba. Hoje nós vamos falar sobre o contratualismo, né, especificamente sobre a obra de John Locke e Jean-Jacques Rousseau. São dois autores extremamente importantes para a gente compreender essa ideia de contrato social, que é uma ideia tão importante dentro da política, né? Bom, o contratualismo de Locke. Para John Locke, o contrato social surgiu pela necessidade de criar um método de julgamento parcial dos interesses das pessoas. Ele defendia um sistema mais democrático, onde os homens livres tinham o direito de eleger os seus representantes e as decisões tomadas deveriam se basear a partir da deliberação comum e não unicamente pela vontade de um soberano. Ou seja, o Locke ele já vai ser contra o absolutismo monárquico, né? O John Locke, então, dentro da obra dele, ele já vai ter ideias que são contrárias à existência de um monarca absolutista que manda em tudo sem consultar o povo. Não vai ser ainda um republicano. Ele vai trazer dentro de si essa ideia de que o povo deve ser consultado, né? De que as pessoas livres... Locke também não tinha muita coisa contra a escravidão, então tem que levar isso em consideração. Mas aqueles que eram livres, os homens livres para o Locke, eles deveriam ter representantes, e esses representantes é quem deveriam governar a nação. Senhores, dê uma olhada rápida nessa tirinha aqui de baixo. Você vê um sujeito dizendo: se eu penso, logo eu existo. Se ele não pensa, ele não existe, no caso o cachorro. Sendo assim, e ele tenta chutar o cachorro. Nesse momento, vem uma outra personagem e diz o que você pensa que vai fazer. Olha, nós somos seres sociais. O ser humano é um ser social. E por isso é normal que nós tenhamos alguns conjuntos de regras que nós aceitamos como sendo regras válidas ou não válidas. E é nesse sentido que o contrato social vai ser algo importante da gente pensar, né? Porque vejam bem, hoje a gente chutar um cachorro é visto como algo errado. Há alguns anos atrás não era tão errado assim. E antes disso, chutar um cachorro era uma forma até de se divertir. Então, veja como a estrutura das regras de convívio social, elas tendem a mudar constantemente. Isso, senhores, são os vários contratos sociais que nós, como sociedade, apresentamos de uma maneira coletiva, sem que precise haver antes uma lei dizendo que é proibido chutar o cachorro. Normalmente, a própria pressão social e a compreensão de que isso é errado é que vai moldar esse contrato social. Dá uma olhada agora nessa outra tirinha aqui. Não adianta gritar, pois a polícia está de greve. Com tanto bandido solto, eu não tinha nem percebido. Qual o papel principal da sociedade? Qual o papel principal do governo dentro da sociedade? O Estado tem como sua premissa básica defender os seus cidadãos. Um Estado que não defende a vida dos seus cidadãos, que não coloca o bem-estar, a saúde e a vida dos seus cidadãos como algo principal, esse Estado não está cumprindo o básico do contrato social. Ele, portanto, não tem legitimidade dentro desse campo, como afirmado aí pelos contratualistas. A função do Estado
Já lá na aula passada, quando a gente falou do Thomas Hobbes, a função do Estado era simplesmente de evitar a violência do homem contra o homem. Para o John Locke, o Estado vai ter, além desse compromisso, um outro compromisso, que é o compromisso de você evitar que haja roubo de propriedade. Para o Locke, defender a propriedade privada é uma das obrigações do Estado. Defender o ser humano, né, defender o cidadão, mas também defender o direito desse cidadão de ter propriedade privada. O que vai ser bem diferente do contrato social para o Rousseau. A gente pode dizer assim que para o Thomas Hobbes, o contrato social, o papel do Estado dentro do contrato social era o de salvaguardar a vida do cidadão. Para o Locke, é salvaguardar a vida e o direito de propriedade. Para o Rousseau, nós temos uma grande mudança. Porque para o Rousseau, o papel do Estado era o de ser a expressão da vontade dos seus membros. O Estado teria como objetivo ser a voz da coletividade de seus membros. Então, ao contrário das premissas do estado de natureza descrito por Thomas Hobbes e John Locke, o Jean-Jacques Rousseau defende a ideia de que o ser humano é essencialmente bom, mas a sociedade é responsável pelo seu corrompimento. Ele ficou famoso com uma frase: o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Rousseau, ele acredita que todo poder deve se formar a partir do povo e deve ser governado por ele. Então, para o Rousseau, o ser humano é bom e o ser humano tem capacidade de governar a si mesmo. Diferente do que era para o Thomas Hobbes, por exemplo, e um pouco diferente do que era para o John Locke. Assim, o povo deve escolher seus representantes para governar, pessoas que devem exercer o poder em nome dos interesses gerais da população. Nesse contexto, os cidadãos livres renunciam à vontade própria em prol da vontade comum, que ele chama de vontade geral. Ou seja, os cidadãos eles vão deixar de seguir apenas o que eles querem como pessoas, como indivíduos, e vão começar a pensar sobre o que a sociedade quer, o que o coletivo quer. Aí a gente entra na questão do contratualismo e do jusnaturalismo, né? Antes mesmo da ideia de contratualismo, ou seja, da formação do Estado como mediador da vida dos indivíduos em sociedade, existia a ideia de um direito natural, aqueles direitos que eram que nasciam junto com a pessoa. O jusnaturalismo, que é esse direito natural, consiste na doutrina filosófica de que antes das formas definidas pela ordem social, existia um modelo natural dos seres humanos, que as sociedades se moldam nesse direito natural. Esse direito ele pode ser concedido a partir de uma revelação feita por Deus aos humanos, né? Se for o justnaturalismo teológico, e aí dá pra gente pensar em 10 mandamentos e tudo mais. A partir da ideia da existência de leis naturais do universo, o justnaturalismo cosmológico, que já é mais ali para a Grécia Antiga, alguns filósofos gregos eles pensavam algo mais ou menos nesse sentido, e também de leis naturais da vida, que o ser humano tende a descobrir unicamente através da razão. Ou seja,
leis que a gente percebe na natureza, leis que a gente compreende através da nossa razão como sendo universais. Bom, galera, por hoje é só. Tchau, obrigado.